Reencarnação ou novo nascimento? Tem uma coisa aqui que todo mundo já viu acontecendo. A pessoa diz, eu sou espiritualizada, eu sou uma pessoa espiritual. E ao mesmo tempo ela está exausta, cansada de tentar ser melhor, cansada de carregar uma culpa, cansada de recomeçar e recomeçar e recomeçar de novo. E aí entra uma pergunta simples, mas perigosa. A espiritualidade que você aí segue, ela te dá a vida? Ou só te mantém rodando em círculos ao redor de si mesmo? Porque tem uma diferença enorme entre ser espiritual e ser verdadeiramente livre. E é aqui que este vídeo especial entra. Não dá para atacar ninguém, não para caricaturar religiões e nem para fazer coisas diferentes, mas para fazer o que Jesus sempre fez: olhar para o coração humano e responder a pergunta real ali. Como é que alguém muda? Como é que alguém é salvo? Como é que alguém encontra a vida de verdade? A lição desta semana coloca de lado duas visões muito diferentes. De um lado, a visão hindu, com três conceitos centrais aqui: Samsara, Karma e Moksha. Samsara é o ciclo contínuo de renascimentos, Karma é essas ações determinando experiências futuras, e Moksha é essa libertação final da alma. Do outro lado, Jesus dizendo algo que não parece uma opção espiritual entre várias, parece exclusividade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí você percebe, isso aqui não é um debate religioso, é uma disputa por definição de salvação. E antes de continuar, deixa eu te dizer uma coisa de uma forma muito clara. Existe gente sincera em todos os lugares. Existe busca genuína em todos os lugares. O próprio material aqui reconhece que há pessoas que, mesmo sem ter recebido toda a luz, respondem ao que conhecem e Deus vê isso. Então o tema não é nós somos bons e eles maus, mas o tema aqui é qual evangelho realmente liberta, qual mensagem é capaz de dar ao ser humano vida, certeza, perdão e futuro. Porque no final, todo o sistema espiritual precisa responder a essas 5 perguntas. Quem eu sou? Por que o mundo é como é? O que eu faço com a culpa? Como eu mudo de verdade? E o que acontece quando eu morro? Se uma espiritualidade não consegue responder isso, ela vira só estética, só vibe, só ritual. E o ser humano não precisa de vibe, ele precisa de salvação. O hinduísmo, ele entende a vida como parte de um ciclo que se repete, um ciclo que roda, um ciclo que parece eternamente infinito. E a esperança final é sair desse ciclo. O moksha, libertação, união com o divino. E aí você entende por que isso faz sentido para tanta gente. Porque o sofrimento humano é repetitivo, a culpa é repetitiva, os padrões são repetitivos, a sensação de fracasso, ela é repetitiva. Quem nunca pensou, eu queria voltar e refazer tudo do zero, eu queria uma segunda chance na vida, eu queria uma outra vida. Mas aí que vem um detalhe importante, que quase ninguém para pensar. Se a vida é regida por karma, as pessoas podem ser punidas ou recompensadas por ações que elas nem lembram. Ou seja, você carrega consequências, mas sem memória, sem contexto, sem uma explicação clara. E isso é pesado demais. Aqui surge o conflito central desse episódio que você precisa prestar atenção. Como alguém encontra paz se a salvação é um processo incerto, ao longo de incontáveis e incontáveis vidas que você não vai passar? Como alguém tem segurança se sempre existe uma próxima volta da roda? Você nunca tem a sensação de que está pago, você nunca tem a certeza de que agora enfim acabou. Você nunca tem o descanso de que está tudo resolvido. A meta sempre fica distante, fora do alcance, sempre quem sabe um dia. E aí entra Jesus. Jesus não oferece um ciclo, Jesus oferece o nascimento. E é aqui onde o texto-chave explode. João 3, abre aí. João capítulo 3. Nicodemos aparece. Um mestre, um homem religioso, um homem respeitado. E você percebe algo. Nicodemos também está cansado, assim como você está. Ele também está inquieto, buscando, assim como nós estamos. Jesus não humilha Nicodemos, não ridiculariza ele. Jesus vai direto ao ponto da questão. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, diante disso, trava. Porque o que Jesus está dizendo aqui é basicamente: Nicodemos, você não precisa de uma reforma, você precisa de um recomeço, do zero. Isso é ofensivo para aquele ego religioso, porque a gente ama a ideia de melhorar, a gente ama a ideia de tentar mais, a gente ama a ideia de me esforçar e vencer pelas minhas próprias forças. Mas chega Jesus
e corta isso pela raiz. Nem esforço humano, nem rituais podem produzir o que o novo nascimento de Cristo oferece. É obra de Deus pelo Espírito Santo. E aqui é a primeira grande virada deste episódio. O Evangelho não é uma escada para subir até Deus, é Deus descendo para levantar você. Isso é completamente diferente da lógica do karma. Na lógica do karma, você paga, você acumula, você compensa e tenta equilibrar a balança. No Evangelho, você confessa, você recebe, é perdoado e você renasce pela fé. E é aí que você entende por que Jesus diz nascer. Porque nascer não é algo que você faz, você não tem controle, é algo que acontece com você. Você não se gerou, você foi gerado. E Jesus está dizendo do mesmo jeito, a vida espiritual nasce de cima. Por isso ele fala da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não vai poder entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito faz parte do Espírito. Isso coloca a salvação em um outro patamar aqui. Não é só um ajuste de comportamento, é uma troca completa de natureza. Você acredita nisso? Em 2 Coríntios 5, o verso 17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nova criatura, não criatura reformada, não uma criatura em processo de reciclagem, uma criatura nova. E aqui eu quero apertar um pouco mais essa situação, porque muita gente, mesmo dentro da igreja, talvez esse seja o seu caso, vive como se o evangelho fosse um karma cristão. Eu faço bem para Deus me dar, eu obedeço para Deus me abençoar e eu tento para que Deus me aceite. E aí vira um ciclo de ansiedade. Quando você está bem, você acha que Deus está perto. Quando você cai, você acha que Deus foi embora para longe de você. Deixa eu te falar uma coisa. Isso não é evangelho, isso é espiritualidade de mérito. O evangelho mata isso pela raiz. A salvação não depende de méritos ou esforços, mas ela depende da graça. A graça não é Deus passando pano. Graça é Deus pagando o preço por você. Graça é Deus te recebendo antes de você merecer. E justamente por isso, te transformando de dentro para fora. E aqui entra uma pergunta para separar essa situação, para separar essas águas. Qual sistema realmente produz uma mudança real na sua vida? A reencarnação promete uma mudança por repetição. Vida após vida você vai refinando a sua vida. Jesus promete mudança por regeneração. Você nasce de novo e começa uma vida nova agora. Isso importa muito, porque a mudança por repetição ela é lenta e também é incerta. E ainda depende de você lembrar, compreender e enfim evoluir. Mas a mudança por regeneração é sobrenatural. Ela acontece quando o Espírito Santo habita em você. Romanos 8:11 diz o seguinte: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da vida mortal. Ou seja, o cristianismo não é só tente, é receba o poder do Espírito. Agora é o centro do conflito. Eu vou te dizer de um jeito bem simples isso aqui. O hinduísmo, na forma que ele é apresentado, é um caminho de libertação do ciclo. Mas o evangelho é um caminho de libertação da morte. Cristo veio para destruir a morte e ele tem as chaves da morte e da sepultura. A Bíblia diz isso. Isso muda tudo, porque o problema humano não é só moral, ele não é só psicológico e também não é só social. Ele é ontológico, é essencial, existencial. A morte é o problema do ser humano. Se o seu sistema espiritual não resolve o problema da morte, ele resolve o quê? Jesus não vem oferecer apenas uma consciência expandida, ele oferece a vida eterna para você. Ele não vem apenas trazer luz, ele vem vencer o último inimigo. E João 3 entra como uma faca, porque Jesus não fala com Nicodemos como um coach espiritual. Ele fala como Salvador, ele vai direto ao coração de Nicodemos. A serpente no deserto levantada é uma imagem, um símbolo, e Jesus aplica isso a si mesmo. Ele seria levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E então vem o verso que todo mundo conhece, mas pouca gente sente. Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo, não uma casta, não uma classe, não uma elite espiritual, uma área VIP. Ele amou o mundo. As barreiras sociais aqui precisam ser entendidas. Ele menciona as varnas, as castas, a rigidez histórica e os dalits intocáveis, marginalizados e privados dos direitos básicos. E aí coloca
Jesus como esse grande contraste. Jesus é radicalmente incluso. Ele atravessa fronteiras sociais, étnicas, religiosas. João 4, a samaritana, são barreiras quebradas. Lucas 10, o bom samaritano, barreiras quebradas de novo. Ellen White é citada dizendo que Cristo veio derrubar todo o muro de separação e o seu dom de misericórdia e amor é tão ilimitado como o ar, a luz e a chuva. Isso não é detalhe, é o evangelho de verdade. Porque o evangelho não salva apenas indivíduos, ele cria comunidade real. E isso é decisivo aqui. Se uma espiritualidade cria hierarquias rígidas e deterministas, o evangelho cria uma família. Paulo diz: todos vocês são um em Cristo. Apocalipse 14:6 descreve o evangelho indo a cada nação, tribo, língua e povo. Ou seja, a mensagem de Jesus é inclusiva, sem ser relativista. Ela chama a todos, mas chama a todos para uma verdade. E aí nós voltamos para João 14, verso 6. Jesus não diz eu mostro caminhos, ele diz eu sou o caminho. Isso incomoda o pluralismo moderno, porque o pluralismo quer um mercado espiritual, vários caminhos, várias verdades, vários destinos. E Jesus diz: existe um caminho, uma verdade e uma vida. Aqui nós precisamos ser justos. Isso não é uma arrogância cultural, é a natureza do que Jesus está dizendo sobre si mesmo. Porque se Jesus é quem ele diz ser, isso não é uma opinião, é um fato. E se ele não é, então o cristianismo cai por si. O cristianismo sempre foi assim. Ele não pede espaço numa prateleira. Ele exige uma decisão da sua parte. E esse é a parte da virada na sua vida. A grande virada acontece quando você enfim percebe que a pergunta qual caminho é verdadeiro não é resolvida por simpatia, ela é resolvida pela realidade. Então, deixa eu colocar a pergunta aqui de um jeito mais humano possível. Você quer uma salvação que depende do seu acúmulo de bem, sem garantia de conclusão, ou você quer uma salvação que depende da graça de Deus, com o perdão real e transformação real? Sabe, a lição diz que no hinduísmo a salvação é incerta e distante. Em Jesus ela não depende de perfeição nem de acúmulo de boas ações, ela é oferecida de graça. E ele ainda toca num ponto forte. Você não é uma sequência fragmentada de existências, você é uma criação única, amada e conhecida por Deus do começo ao fim. Isso é gigantesco na sua vida, porque hoje a crise das pessoas não é apenas eu pequei, é eu não sei quem eu sou. E o evangelho responde: você é conhecido, você é tecido, você é amado, você é criado, não como uma ideia, mas como uma pessoa real e importante para Deus. Qual é a diferença prática entre reencarnação e o novo nascimento? Você já se perguntou? Reencarnação, do jeito que a lição descreve, empurra a esperança para um futuro indefinido. O novo nascimento traz a esperança para agora. A reencarnação tenta vencer a morte pela repetição da vida. Jesus vence a morte pela ressurreição. A reencarnação aqui, ela coloca um sistema. Jesus oferece um salvador para você e para mim. E o evangelho não é só um tipo de espiritualidade, é uma proposta de vida eterna, com começo, meio e fim. Aqui entra um outro contraste que o PDF da lição lista no bloco da salvação. O caminho é Jesus, graça e perdão, transformação por Cristo, juízo final e destino eterno. Isso é importante porque o evangelho não termina em fique em paz, ele termina com responsabilidade. Haverá um juízo, haverá uma revelação final do destino, e isso não é ameaça, é justiça, porque o mundo injusto precisa de um acerto final. E por fim, a gente volta para você aí que está me assistindo. Talvez você seja como Nicodemos, religioso mais vazio, moral mais cansado, correto mais inquieto. Talvez você tenha buscado em muitos lugares o que só Jesus pode te dar. E o convite de Cristo aqui não é tente mais, é nasça de novo. Receba vida. E isso só vai acontecer quando você parar de negociar com Deus e começar a confiar nele. Quando você parar de tentar merecer e começar a receber aquilo que Deus pode te dar. Porque no Evangelho, a mudança não é o preço que você paga para ser aceito. A mudança é o fruto de ter sido aceito. E aí, finalmente, a espiritualidade para de ser um ciclo cansativo e vira vida. Não qualquer vida, mas vida de verdade. Sabe?
Se esse episódio te ajudou a enxergar Jesus com mais clareza, fica aqui na série, se inscreve aqui no canal, porque no próximo a gente vai aprofundar ainda mais o contraste entre tudo isso, o cristianismo e outras religiões. Se você está buscando alguém que está buscando Deus no lugar errado, mas com o coração certo, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa saiba o melhor caminho para a vida dela. Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo.